bem-vindas a mais um episódio do Mundo Gringo. E hoje nós vamos dar os primeiros passos, ou pelo menos aí entender quais são os primeiros passos, os passos principais, para que você possa ir atrás do seu sonho, que é morar no exterior, se esse for um dos seus sonhos, é claro, né? Não estou colocando um sonho aí à sua frente, mas se esse for um dos seus desejos, estou aqui para te auxiliar, para te ajudar e dar algumas dicas sobre passos principais e elementais para que você possa correr atrás do seu sonho. Então, bora lá. Bom, passo número 1 é entender o que você quer fazer no exterior. Né? O que você quer fazer em outro país? Você quer estudar, você quer trabalhar, você quer fazer um voluntariado, quer trabalhar na sua área, quer trabalhar com qualquer coisa, quer ficar 3 meses, 3 semanas, 3 dias. O que você quer fazer lá fora? Esse é o principal, né? O que, por quê, né? Então, respondendo essas duas perguntinhas, você já consegue aí identificar qual o rumo que você vai começar a levar as suas pesquisas, né? Ponto número 2, essencial, que eu até pincelei no vídeo anterior, é em relação a vistos, né? Para cada tipo de atuação, para cada tipo de situação, há um visto diferente também. Então, se você vai morar no exterior para estudar, fazer um curso de inglês, ou estudar, fazer high school, ou né, estudar no nível colegial, ou se você vai morar fora e estudar numa universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, você muito provavelmente vai ter um visto de estudante. Se você está indo a trabalho, muito provavelmente você vai ter um visto de trabalho, ou até o que eles chamam de visto business. Se a sua empresa está te enviando por um certo período de tempo para você trabalhar para um projeto específico por 2, 3 meses e voltar, existe aí a possibilidade de você ter um business visa. Ou você tem uma empresa e você quer trabalhar fora por alguns meses e voltar depois para o Brasil, você tem a possibilidade de aplicar para o visto business também. Se você quer fazer um voluntariado, se você quer ficar 3 dias, 3 meses, 3 anos, para cada tipo de situação é um tipo de visto, né? E tudo está sempre muito atreladinho. Então, vamos dizer que você vai estudar por 1 ano lá fora. Então, seu visto muito provavelmente vai ter a duração aí de 1 ano, 13 meses. Muitas vezes os países eles permitem que você tenha 1 mês aí de gorjeta, de folga, para que você possa viajar e passear bastante aí depois do seu projeto, né? Depois do seu estudo. Se você vai a trabalho, a mesma coisa. Se você tem um projeto que você vai atuar por 6 meses em algum país, você muito provavelmente vai ter um visto aí que te permita né, ficar nesse país por no mínimo 6 meses, né? Ou até mais, caso esse projeto se estenda, ou enfim. Então, a questão do visto é essencial, é claro, senão você não consegue nem pegar o avião, né, para ir para lugar nenhum. Então, primeira coisa, como eu disse, o que eu quero fazer e por quê, né? São 2 coisas na realidade. E aí a terceira, qual tipo de visto que eu tenho que correr atrás. E aí, a partir daí, você consegue direcionar melhor os seus esforços. Porque, assim, cada tipo de visto te pede muita documentação, né? Geralmente te pede muita documentação, a não ser que seja um visto de turista mais tranquilo. O que até mesmo para alguns países, até para visto de turista é um pouquinho complicado, né? Tem uma série de entrevistas, enfim. Mas, se você tem essa possibilidade, essa oportunidade de morar no exterior a trabalho ou estudos, você saiba que tem que correr atrás de muitos documentos. Então, não adianta você, né, hoje decidir que vai fazer um intercâmbio e querer ir no próximo mês. Muito provavelmente você não irá, se for nessa linha de estudo e de trabalho. Por quê? Porque você tem que correr atrás de documentos. E quais são esses documentos, né? Tem muito documento aí afora que você tem que correr atrás. Claro, cada caso é um caso, cada visto pede um, mas eu vou te passar os gerais, né? Quais os documentos básicos que você tem que ter em mãos antes de qualquer viagem. Então, documento básico 1, passaporte. Pelo amor de Deus, você não vai viajar sem passaporte, né? Então, se você ainda não tem, aplique para o seu passaporte, né? Ele tem uma duração longa, então você pode utilizá-lo por muitos anos e depois fazer uma renovação, enfim, não tem problema algum. Legal? Então você tem
O passaporte. Você tem o visto que você vai estampar no passaporte, mas para o visto, como eu estou te dizendo, você vai precisar aí de outras documentações. Então, para esse visto, muito provavelmente você vai ter que tirar o seu antecedente criminal. Nossa, mas eu nunca fiz nada. Pois é, mas você tem que comprovar que você nunca fez nada para ninguém neste nível, né? Então, você tem que, muito provavelmente, ter uma documentação que mostre que você tem um criminal record clean, né? Que o seu antecedente criminal é tranquilo. Então, você tem que tirar esse documento e, muito provavelmente, traduzi-lo e juramentá-lo na língua do país que você irá. Mas não sai correndo atrás desse documento logo de cara. Por quê? A maioria dos vistos, quando pedem esse tipo de documento, eles pedem que esse seja um dos documentos mais próximos da data de aplicação. Ou seja, não adianta você estar planejando uma viagem para o ano que vem e já pegar o seu antecedente criminal hoje, porque não vai adiantar. Muitas embaixadas elas só aceitam, né, esse documento se ela tiver um mês, se ela for tirada 1 mês atrás ou 6 meses atrás. Tem um mínimo aí de meses para que você possa mostrar esse documento, porque, né, digamos que você faça isso no próximo ano, mas nesse 1 ano aconteça alguma coisa, e aí? Como é que você vai, como é que os outros países, né, vão saber que você cometeu algum ato, algum crime? Claro, não estou dizendo que vai acontecer, mas o fato é, você tem que correr atrás desse documento, eventualmente, tá bom? Então, antecedente criminal, saúde, você tem que, muito provavelmente, quando for fazer também o mesmo caso, mais pertinho da data de aplicação para um visto, você muito provavelmente vai ter que fazer testes, né, que comprovem que a sua saúde está bacana, está legal. E aí, se atente que não é ir no seu médico e pegar um atestado do médico qualquer. Muitos lugares, muitos consulados, né, muitas embaixadas, eles solicitam que você tenha um certificado de médicos que atuam para as instituições, para as organizações de cada país. Então, digamos que você vai aplicar um visto de estudo para a Austrália. Então, muito provavelmente, você vai nos médicos cadastrados que na embaixada australiana, enfim, que seja, no Brasil, que permitem ou emitam, né, um certificado que diga lá que a sua saúde está em dia, né? Mas são médicos específicos, com taxas específicas também, né? Então não tem nem briga, nem concorrência de preço, de valores, nem nada. Mas em compensação, assim, você tem que ir em um desses médicos para poder ter esse documento certificando que você está com a saúde em dia, para que você possa viajar, morar fora. Legal? Então, esse é um outro documento importantíssimo que muitos países pedem quando você vai aplicar para um visto de trabalho ou de estudo, tá? Traduções. Muitos lugares, né, eles precisam que você, ainda mais se você está aplicando para estudos, muitos lugares precisam comprovação, né, que você tem um estudo anterior. Então, digamos, eu vou fazer um bacharel. Então, você tem que ter um diploma do seu passado, que você fez um ginásio, que você fez um colegial no Brasil, certo? Então, esse diploma que você tem do seu colegial, você tem que, muito provavelmente, traduzir e juramentar também na língua do local que você vai. Então, se eu vou para a Alemanha, tem que estar juramentado em alemão. Se eu vou para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, esse documento tem que estar traduzido e juramentado na língua inglesa. Claro, sempre na língua local, tá? De onde você vai. Agora, este documento também é um que só quando você for aplicar você tem que fazer essa tradução. Porque não adianta você sair correndo atrás de tudo isso agora e às vezes você não vai nem precisar, tá? Então, por isso que eu falo, primeiro, eu estou te passando algumas ideias do que muito provavelmente você vai precisar. 90% de chances. Mas tem os 10% que talvez você não precise de algum documento desse. Então, é super interessante que você corra, sim, atrás das informações específicas para cada país, para cada curso que você vai fazer, tá?
Outro documento, além de tradução, né, tradução juramentada, e olha lá, juramentada, tradução juramentada não é uma tradução simples, normal, né, é alguém que é habilitado para que possa estampar ali no seu documento, não, essa tradução tá certinha, tá, de acordo com as leis do Brasil e do exterior, tá? Além desse documento, você tem também a questão obviamente, de acomodação, garantia de voo, comprar a sua passagem, etc., né? Para você comprovar que você está indo e voltando. A maioria das vezes, para 90% dos lugares que você vai, você tem que ter uma passagem de ida e volta, não é só uma passagem de ida. Porque, né, se a ideia é finalizar o seu projeto e voltar, como é que você não tem uma passagem de volta? Nem que você tenha que adiar essa passagem de volta à medida que passem os anos. Mas muito provavelmente, sem uma passagem de volta, você não consegue nem aplicar para o visto, tá? Acomodação, mesma coisa. Quando você chega lá, eles querem saber onde você vai ficar. Então, que você saiba, pelo menos pelo primeiro mês que você estiver morando lá fora, qual será o seu primeiro endereço, né? Vai ser um hotel, vai ser uma homestay, né? Uma casa de família, vai ser a casa do meu amigo, vai ser um hostel, um albergue, vai ser aonde? Aonde que você vai ficar, né? Então, uma vez que você definir o seu projeto e, consequentemente, definir aonde você vai morar nos seus primeiros meses, você também tem que ter uma comprovação, né, de que você vai ficar lá. Então, que seja uma reserva, um bilhete de reserva de um hotel, ou que seja uma carta convite, né, uma carta convite do seu amigo dizendo, olha, eu estarei recebendo em minha casa fulano de tal, nesse endereço, com esses dados. Uma carta é sempre muito bem-vinda, principalmente, né, se você for morar na casa de algum amigo por algum tempo. É essencial você ter uma carta convite dessa família, desse seu amigo, desse local, tá? Até mesmo homestays, muitos homestays, a família que vai te receber também tem que fazer uma carta dizendo, olha, eu aceito esse estudante, esse morador na minha casa por tal período de tempo, né? E às vezes até comprovar que houve uma transação aí para que você possa morar na casa dessa pessoa, enfim. Então, é outro documento essencial que você tem que ir atrás quando você estiver planejando aí o seu intercâmbio, tá bom? E aí, fora isso, são todos os documentos básicos, né? Então, eu quero dirigir lá fora, carteira de motorista, sempre em dia, título de eleitor, saiba que lá fora você só pode votar, né, no consulado, e muitas vezes isso também não é tão fácil assim, né? Então, se você tem a necessidade ou você quer votar no exterior, tenha os seus documentos sempre em dia, né? Tenha certeza que esteja tudo em ordem antes de você sair do Brasil. Outra coisa que é super aconselhável você deixar no Brasil antes de você sair para o exterior é uma autorização para que alguém da sua família, amigo, alguém próximo, enfim, possa agir em seu nome, né? Então, uma procuração para alguém da sua família geralmente é uma boa sacada, porque vai que por algum motivo XYZ você precise ter acesso a alguma conta sua de banco no Brasil quando você estiver morando fora e aí você não está tendo acesso, não está conseguindo conversar, e aí? Quem é que vai poder fazer isso por você, né? Porque muitas vezes do exterior é um pouco mais complicado essa questão. Você entrar em contato com o banco, nem sempre só um telefonema resolve. Às vezes tem alguma questão que tem que ser presencial, etc. Então, deixar uma procuração para alguém, para sua família, para alguém próximo de você é super bacana. E eu sempre digo para ter muita atenção em relação à questão de banco. Pergunte nos seus bancos, se você tem mais de uma conta, quais são, né, as informações que essa procuração tem que ter em específico para que você possa ir tranquilo. Porque muitas vezes não basta só apenas dizer, essa pessoa pode agir em meu nome. Não necessariamente, tá? Muitos bancos hoje em dia pedem que seja específico e diga, olha, essa pessoa pode fazer tal transação nessa conta, nessa agência, entende? Então, esse tipo de informação também é super importante você ter sempre atualizado e tudo certinho,
tá? E lembre-se, quando você for viajar, ligue sempre para o seu banco, para os seus bancos, seja lá quantas contas você tenha, e avise que você está indo viajar por X período de tempo. Ou você entra, né, online e tem um campo dizendo aviso viagem. E você deixa claro ali de quanto tempo a quanto tempo você vai ficar fora para que o seu cartão, tudo esteja habilitado lá fora, tá? Outra documentação importante, caso você esteja indo a estudos, né? Muito provavelmente você tem que comprovar renda financeira. E aí, tenho 18 anos, mas que renda que eu vou comprovar? Se eu comecei o meu estágio semana passada, eu trabalho de graça praticamente, né? O que eu comprovo? Nesse caso, muitas instituições, elas permitem, né, muitas agências te ajudam, inclusive, nisso, para que você aplique para o visto com uma justificativa financeira de alguém próximo de você, uma mãe, um pai, algum familiar, alguém que se responsabilize pela questão financeira por você. Então, você pode comprovar a sua questão financeira através de uma conta familiar ou até, às vezes, de amigos próximos também, mas geralmente eles pedem de o familiar direto, né? Mãe, pai, avô, às vezes até algum tio, que comprove aí que vai te auxiliar caso você tenha algum perrengue lá fora. Então, digamos que, né, tem alguma dor de barriga lá fora no exterior, que você precisa ir para um hospital, etc., o outro país quer ter certeza que você tem dinheiro suficiente em conta para que você possa ir, né, ser atendido nesse hospital, por exemplo, né? Então, por mais que você vai ter um seguro saúde, às vezes os custos são diferentes, ou enfim, seja lá qualquer motivo, o que você precisar, para dinheiro, é sempre importante ter alguém para te dar esse suporte, muito provavelmente, principalmente se você estiver aplicando aí para um visto de estudante, tá? Visto de trabalho é um pouquinho diferente, mas de qualquer forma existe uma necessidade aí de comprovar que você tem sempre um mínimo para sobreviver, né, pelo período de tempo. Então, cada país, eles estipulam um valor mínimo do local. Então, digamos assim, cada país, eles fazem todas as contas, né, quanto que você gastaria com acomodação, com alimentação, transporte por mês. Ah, então tá, X, digamos $500. Eu tô chutando um valor bem X. Então, tá bom. Então, se essa pessoa vai ficar 12 meses fora, e vai ter um visto para 13 meses, ela tem que comprovar que durante todos esses 13 meses, ela tem aí $500 em conta. Então, você tem que comprovar o valor total, não só 500, tá? Então, o valor total. Então, é algo a se atentar também. Por isso que eu digo, uma programação de viagem e intercâmbio não é para o dia seguinte. Muitas vezes você tem que correr atrás de documentações de familiares e que aí você não consegue fazer tudo no seu tempo, né? Depende de uma outra pessoa para te ajudar. Legal? Bom, essas são as documentações assim, super básicas para a aplicação de visto, né? E aí, claro, se você for trabalhar, fazer algum projeto específico, tem também os documentos daquele trabalho, alguma carta de indicação, alguma recomendação de trabalho, né, do seu atual chefe, recomendação para que seja feita essa transferência de cargos no exterior. Então tem bastante documento aí e talvez você tenha que correr atrás, mas isso tudo é de acordo com cada visto, cada passo. É impossível te dizer exatamente uma listinha do que precisa, mas novamente o que eu te passei é o mínimo do mínimo, tá? E aí segue viagem, seguiu aí, comprovou tudo que tinha que comprovar, resolveu tudo que tinha que resolver, conseguiu o seu visto. Bora para as próximas etapas e se atentar ao que fazer para não passar perrengue. Bom, bora lá, comprei a passagem aérea ou vou comprar a passagem aérea, no que eu tenho que me atentar, né? Bom, importantíssimo, tem alguma conexão de voo? Tem. Então tá, qual que é a bagagem que eu posso levar? Né? Porque muitas companhias aéreas, elas se diferem em preços e, enfim, a competitividade é sempre muito grande, né? Então, os preços mudam de acordo com o que a companhia oferece. Você pode levar uma mala ou duas malas, de 23 quilos ou 32.
qual que é o tamanho qual que é o peso, né, e o tamanho da sua mala de mão, 7 quilos ou 10 quilos, né? Tá fazendo uma conexão em outro país? Você vai ter que mudar de aeroporto, né? Se atente, passagens muito baratas tendem a fazer com que você saia de um aeroporto de conexão e vá parar em outro, para que você possa continuar a sua viagem, né? O seu voo. Então, assim, nem sempre a passagem mais barata é a que mais compensa. Então, se atente a isso também, tá? Às vezes compensa, mas nem sempre, tá? Então, se atente se tem uma conexão e se essa conexão é feita no mesmo aeroporto. Se atentem às malas, se a mala será enviada diretamente para o destino final ou se a cada conexão você vai ter que retirar a mala do carrossel e aí fazer um check-in de novo, né? Como que vai funcionar aí o seu projeto para chegar até esse país, principalmente se você for para países muito longes do Brasil, né? Tô indo para a Austrália, tô indo para Ásia, tô indo para Dubai, enfim, existem muitas conexões, né, a serem feitas e aí você tem que garantir que a sua mala vai chegar com você tudo certinho. Então, se atente nisso quando você estiver efetuando a compra. Tá? Ai, mas eu não sei como que eu vou ver isso. Geralmente essa informação está escrito no ato da compra, está escrito bem certinho logo na conexão. Se você não ver essa informação, entre no site da companhia aérea que você, né, estará comprando, efetuando essa compra de passagem aérea, para que você possa garantir isso, né? Ah, mas eu vou pegar um voo com uma companhia aérea e depois eu vou para outra. Bom, liga para as duas. Pegue todas as regras, ou entra no site, né? Geralmente eles informam no site também, mas se atente a isso, porque é algo que pode te dar uma dor de cabeça mais pra frente. Imagina, seu primeiro intercâmbio e a sua mala ficou em Amsterdã e era pra estar na Nova Zelândia. E aí? Como é que eu faço, né? Você tem que correr atrás da sua mala. Geralmente você consegue recebê-la, mas talvez dentro de uma semana. Talvez até dentro de um mês, se a mala ficou perdida em algum lugar. Então, se atente a isso também, tá? Na questão de malas e bagagens, e passagens e bagagens e afins. E aí, um dos itens que eu acho essencial, assim, enfim, não é... Para muitos não é a questão número 1, mas para mim eu acho essencial. Para não passar perrengue, aprenda algumas palavras, aprenda alguma coisa na língua local de onde você vai. Ah, eu tô indo aprender inglês, eu não sei nada de inglês. Poxa, aprende o básico, aprende pelo menos um oi ali. Aprende um básico para que você não passe perrengue, tá? Em qualquer língua, para qualquer país que você for. Isso é muito importante, porque vai né, resolver te dar menos dor de cabeça. Claro que hoje em dia tá tudo tão avançado que se você tiver uma conexão bem legal em relação ao seu 5G, 4G, enfim, seu celular, se você tiver um Wi-Fi, acesso a um Wi-Fi, ou enfim, e conseguir facilmente acessar no seu celular, o tradutor funciona tranquilamente. Você mostra ali no tradutor do celular para alguém, olha, eu quero isso, e esse alguém te responde, etc. O problema é a resposta, né? Muitas das vezes a pessoa vai ter que digitar também a resposta para te passar, então isso é algo também que pode ser um pouquinho frustrante ou traumatizante aí para algumas pessoas. Então, é sempre interessante ter um conhecimento bem básico da língua de onde você for. Eu não estou falando de turismo, tá? Estou falando mais de uma viagem, mais de um intercâmbio de estudos ou trabalho. Agora, você tente também que se você vai fazer um curso de intercâmbio, um curso de universitário, um curso de high school, enfim, vai estudar, fazer high school ou enfim, muito provavelmente você já vai ter que ter um nível mínimo, e trabalho também, claro, vai ter que ter um nível mínimo na língua que você vai atuar. Então, digamos que você vai para os Estados Unidos ou qualquer, enfim, outro país que a língua principal é o inglês, né? Ou que você vai estudar em inglês, ou que você vai trabalhar em inglês. O que eu tenho que saber, né? O que eu tenho que fazer? Você, muito provavelmente, para fazer uma aplicação para esse tipo de curso ou trabalho, você já vai ter que fazer a prova ou TOEFL ou IELTS, ou enfim, qualquer uma outra prova que certifique o seu nível mínimo
de inglês. Então, é um outro assunto importante. Não é porque você quer estudar no exterior que isso pode ser feito no dia seguinte. Saiba que, por exemplo, se você fizer a prova do IELTS, a prova nota máxima é 9, né? Muitas universidades, elas só aceitam que você faça aplicação para um curso se você tiver no mínimo ali uma nota 7. Com uma nota mínima em cada modalidade, né? O speaking, o reading, o writing, enfim, é nota 6.5. Ou seja, você tem que ter no mínimo nota 6.5 em todas as modalidades, mais uma nota geral 7. E aí, beleza, não passei. O que eu tenho que fazer? Você muito provavelmente vai ter que esperar uns 3 meses por aí, se a regra ainda for a mesma, para que você possa aplicar, fazer novamente essa prova. Então, um planejamento é essencial, principalmente se você quer estudar no exterior. Você tem que... Como é que você vai aprender algo em outra língua se você não sabe a língua? Imagina o professor lá falando blá 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 em inglês e você vai estar olhando para o teto, né? Então, se você aplicar para um high school ou um curso universitário, saiba que entre os documentos para aplicação para o curso, não é nem para o visto, aplicação para o curso primeiro, para depois aplicar para o visto, é a fluência no inglês, né? O que você sabe de inglês para que você possa demonstrar e poder aplicar para esse curso ou trabalho, né? Inclusive até para alguns vistos mais específicos, eles também pedem uma comprovação mínima de inglês. É claro que se você já tem um diploma no exterior, às vezes esse diploma já vale, né, como uma certificação, né, uma comprovação de que você tem um nível mínimo de inglês, ou seja lá qual outra língua for. Mas saiba que é essencial ter um nível mínimo se você for estudar algum curso específico. Ah, não, mas eu estou indo estudar inglês. Bom, legal, então o máximo que você tem que fazer é uma provinha da escola que você vai estudar ou etc, para eles saberem qual o nível te colocar, mas isso é outra coisa que você às vezes faz antes ou faz depois, mas enfim, é outra história. Isso já não se aplica, né? Então, se você está indo só estudar inglês ou só estudar alemão, italiano, seja qual língua for, você pode aplicar tranquilamente esse documento, essa prova, né, de comprovação de língua não é necessária. E claro, cada língua tem a sua certificadora, tá? Não vai me fazer um IELTS para estudar na Alemanha, a não ser que o seu curso seja em inglês, tá? Se o curso for em alemão, é claro que são outras provas que você tem que fazer para que você possa estudar aí no exterior, na Alemanha, ou seja lá, qualquer outro lugar que fale alemão, tá bom? Bom, então é isso. Essas são as dicas, assim, básicas e principais para que você possa dar o pontapé inicial para o seu projeto. E você vê que bastante coisa, bastante informação, né? Então, passo a passo, cada dia, eu vou trazendo mais dicas em específico, em algumas áreas mais específicas para que possa te dar um norte maior aí, um norte mais... um norte melhor do que fazer, o que correr atrás, aonde eu devo correr atrás, como que eu devo fazer para que eu possa morar no exterior. Tá bom? É isso, espero ter ajudado. Beijo, até lá. Tchau, tchau, até mais.